Oi, minha gente, bem-vindo a mais um episódio de Terapias Podcast e hoje, pontualidade britânica, né? Vamos falar com uma mocinha brasileira que está morando em Londres. Tô louca pra fazer muitas perguntas, até mesmo porque essa mocinha, nós temos uma história prévia, acho que eu tô toda arrepiada, de um relacionamento muito amoroso que a gente teve, é uma querida, nossa, tô tão feliz por ela, porque essa questão de morar fora é algo que eu acho que ele rompe literalmente barreiras muito maiores do que somente físicas, mas estruturais, emocionais, enfim. Então essa série sobre as brasileiras no exterior é para falar um pouquinho sobre a cultura, as diferenças que muitas vezes são muitas diferenças da nossa cultura, mas o que a gente tem para aprender e o que a gente tem também para ver como o Brasil também é bom, né? Porque querendo ou não, a gente às vezes olha muito para fora, mas tantas coisas tão boas que tem aqui que muitas vezes não tem no exterior. Então é isso, sempre tudo equilíbrio, né? Cabe a nós sabermos se a gente está pronto para viver em outro lugar, para vivenciar uma nova cultura, porque muda muito, mas, ao meu ver, a tendência é mudar para muito melhor. Vamos ver se a nossa moça entrou. Esperar um pouquinho. Essa mocinha. Ai, Paulinha. Tô louca pra ver se essa moça vai estar de cabelo meio preto e meio branco. Porque na foto de perfil dela tá assim e eu achei o máximo. Adorei. Espero que sim. Espera mais um pouquinho. Já falei com ela, deve estar chegando aqui. A gente já vai começar nosso bate-papo. Entrou. Quando nós vamos ver a foto de colocar do perfil. Oi, Paulinha! Olá! Desculpe a demora, eu não sei como é que funciona essas coisas de Instagram. Ai, que coisa boa! Ai, adorei, teu cabelo meio preto e meio branco. Como assim? Eu espero que ela esteja assim, eu quero ver! Tá meio desbotada agora, era pra ser rosa, mas tamo aí. É que na foto do perfil me parecia meio branco, né? Ah, então ele é É, rosinha. ele tava branco, agora tava rosinha, daí agora tá desbotado. Mas tá lindo. Tu sabe que uma vez eu quis pintar meu cabelo todo de branco. Branco. Acredita que Platinadão. o cabeleireiro se negou a fazer? Ai, não é possível. Se negou a fazer. O que aconteceu? Ele, eu vou tentar. Acabou que ele deixou meu cabelo claro, mas o loiro claro. Danificou meu cabelo. E meu cabelo nem branco ficou. Aí se tivesse danificado, chegado com ele ficado branco, era tudo bem, foi eu que Ah, queria, né? Mas eu poxa, queria. aí não dá. Pois é, não chegou, né? A minha expectativa não se concretizou, né? Mas, ai, guria, eu adorei. O que te deu pra pintar de cabelo meio preto, meio branco? Nossa, boa pergunta. Eu Eu diria que acho assim, que. Eu acho que eu tava. É que assim, eu sempre. Faz bastante tempo eu tenho cabelo colorido de alguma cor e aí. Dá muito trabalho pintar o cabelo inteiro, né? Porque eu geralmente eu faço no banheiro de casa. E aí eu pensei, vou pintar metade de preto, porque daí fica um pouco mais fácil, sabe? Só metade que eu preciso colorir. pronto, isso aí. Tu sabe que eu já tive cabelo rosa, né? Já duas vezes tive meu cabelo de rosa. E eu É, adorei. E eu disse, gente, gente, como é que foi que ela fez esse cabelo? E fora que, assim, uma das coisas que. Eu já tive duas vezes em Londres, né? E claro que não é nada comparado ao morar aí, né? Foi só um passeio de alguns breves mas dias. já é legal. Ai, nossa, eu amo. Eu amo tudo que eu vou pra fora, eu amo tudo. Eu gosto de tudo. Mas Coisa boa, Londres gosto de tem. viajar. Londres tem uma coisa que eu não sei te explicar. E eu vejo como um lugar onde é que as pessoas podem ser quem elas são.
eclético, as pessoas não ligam, tu pode ser o que tu quiser, não importa. E isso dá Sim, uma sensação de liberdade, né? Então a gente vê pessoas de é, tudo que é jeito, e cada um do seu jeito, e tá tudo bem. Eu acho. é. Isso é muito verdade. Eu acho que aqui eu já tive os cabelos mais maluco e ninguém dá duas olhadas, assim, sabe? Tipo, eu já tive, sei lá, verde neon. No Brasil, todo mundo olha torto, né? Aquela coisa, cabelo colorido, não sei o quê. Aqui, tô nem aí. É, Tem gente de tudo. por isso que na hora que a gente tava falando da foto do perfil, né? Ai, será que eu coloco aquela? Por isso, mas que é mais coisa londrina do que Londres tem isso. Tem a parte monárquica de um lado, né? Toda uma tradição, cultura, e do outro lado as pessoas têm criação. É, Tu entende que isso é tão. Ah, eu acho isso assim. Parece que é um respeito às diferenças, né? eu acho Dessa forma, eu não acho que sei como sim, é é que é, uma né? globalização, né? Tu vê de tudo aí, né? Aham. De tudo mesmo. Bom, vamos voltar um pouquinho antes de começar a falar de Londres, que a gente já começou a falar de Londres, né? Sim. Mas quando eu encontrei a tua mãe na semana passada, porque assim, eu atendi muitas, meu Deus, eu atendi muitos doguinhos, muitos gatinhos, Ah, muitas pessoas passaram na minha vida, mas poucas que ficam muito mais dentro do coração da gente. Quando eu vi sim, tua mãe lá, eu disse, gente, me voltou, né? E sim. começou. E a Paulinha, né, da Paulinha, meu Deus. Porque a Paulinha, ela tinha cachorrinhos também. Só que a Paulinha ia lá pra gente conversar, né? Tem Sim. cachorrinho também. Eu ficava te pentelhando lá. Sério, era um dia que não ia, eu disse, gente, tá aí a Paulinha, não vai nem hoje. O que aconteceu? Ai, que viagem. Mas esses dias eu fiz uma live com a Marisa. Tu lembra a Marisa do Armazém? Aqui do ladinho? Do Armazém Natural? Ah, sim, sim, sim. Ela tinha os pequenininhos dela que também viviam lá, né? Eu Sim, disse, ai, gente, eu sim. adorava. Coisa mais boa. Nossa, é verdade. É verdade. É, mas a Paulinha, nossa, a Paulinha, meu Deus, Paulinha. A gente tem história, né? É verdade. Mas agora a Paulinha, que era cachorreira, agora virou gateira, então. Virou gateira. Mas o Eu ser acho que faz uns anos já que eu mudei pra gato, digamos assim. Mas o cigateiro, ele teve uma certa influência do lugar onde está morando, de ser em apartamento. O apartamento pode ser que sim, né? Mas por que tu se abriu pro gato? Então, como eu fui sempre muito cachorreira, eu nunca, assim, não é que eu não gostava de gato, mas eu nunca tive muita experiência com gato, assim, né? Aí, morando com meu pai, a gente já tinha um cachorro, né? E eu queria um bichinho mais dentro de casa, assim, né? Mas ele não curtia muito cachorro dentro de casa, aquela coisa e tal. Sim, Aí eu pensei, e se eu pegasse um gato? sim. Aí eu comecei a estudar a ideia de pegar um gato e tal. E aí, eventualmente, ele deixou também, né? E aí meio que ficou assim, tipo, aí eu adotei uma filhotinha, assim, e fiquei vários anos com ela. Depois ela faleceu, infelizmente, mas foi a minha primeira experiência, assim, com gato e eu achei bem divertido, sabe? Bem diferente de ter cachorro, sabe? Não, dois gatos é uma coisa, dois cachorros é outra completamente diferente, né? E É, gato tem a viciar, gente, a gente tem que cuidar, né? Quando vira gateiro, é, meu Deus do céu. é aquela coisa, né? O primeiro, eu não quero deixar sozinho. Aí tu tem dois. Aí depois, número par, né? Eu vou ter um número ímpar. E assim vai indo. Não, não. Eu sempre digo, o 1 e 3 não são bons números, né? Ou bate o 2 vai pro 4, é assim que É. vai, né? Mas me conta, Paulinha, como é que tu foi parar em Londres? Como e por quê? Essa história é meio longa, mas vamos lá. Tipo assim, eu sempre gostei da ideia de morar fora, né? Na época em que eu tava saindo tava com aquelas ideias assim,
fazer um intercâmbio, essas coisas assim, né? Mas eu nunca tive a oportunidade. Mas o sonho ficou sempre ali, né? Tipo, um dia, quem sabe, né? Eu moro fora. E aí, eventualmente, eu comecei a namorar meu marido hoje, a gente morou junto há alguns O anos, teu marido mas a gente é brasileiro, tu é carregou brasileiro. junto? Tu carregou junto ou ele te carregou? Não, eu carreguei junto. Ele tá aqui, inclusive, tá me olhando. Mas, enfim. Aí a gente falava às vezes assim, tipo, ia ser legal, né? Ia, mas, né? Ficava aquelas ideias assim, tipo, bastante trabalho, né? Ah, E aí um dia a gente falando com uma amiga que veio morar na Inglaterra, ela mandou uma vaga de currículo pro meu marido, o Alessandro, né? E disse: parece muito com o que tu trabalha, dá uma olhada aí. Aí ele olhou e disse, tipo, nossa, é o meu currículo escrito, né? Sim. E era para uma empresa de jogos, né? E ele também gosta muito de videogame, aquela coisa, então, tipo, pensou, poxa, une o útil ao agradável, O né? útil ao agradável, literalmente. Aí, enfim, aí a gente aceitou a ideia, né? Tá, vamos morar fora. Ele passou por todo o processo de seleção, tipo, foi acho que uns 6 meses, foi bem demorado. E aí, no fim, ele passou na seleção, mas aí, tipo, a empresa não tinha budget pra trazer ele. E aí meio que cancelaram a vaga, sabe? E aí a gente ficou assim, tipo, poxa, a gente já tava meio que com a expectativa de se mudar e morar fora, enfim. E aí, no fim não deu certo, né? Aí eu já tava com aquele gás, assim, tipo, não, tá. Então agora eu vou ter que procurar um emprego lá fora, né? Não vai dar. Aí eu E fica comecei, de ser tipo, ativado. uma vez ativada, difícil desativar. Aí eu comecei tipo, botei no LinkedIn lá que eu tava procurando emprego, comecei a mandar alguns currículos, enfim. E aí até que uma empresa me chamou, uma empresa de jogos também, aqui da Também a nossa Inglaterra, área. também da área. E E aí foi meio assim. Aí eu me inscrevi, passei na vaga e eu acabei passando numa outra também para a Áustria. E aí a gente ficou assim, tipo, Inglaterra ou Áustria. Mas aí no fim a gente acabou vindo para Inglaterra, tipo, por várias razões, né? Tipo, acho que tem a questão do alemão, né? Que a gente teria que aprender, o inglês a gente já sabe. E eu acho que Londres é bem como tu falou, assim, a Inglaterra, né? É muito mais globalizada do que a Áustria, né? A Áustria é muito mais, né, na Isso vocês cultura consideraram deles. na hora da escolha? A gente considerou tudo isso, considerou salário, eu também considerei os tipos de vaga, né? Que eram vagas bem diferentes, assim, né? Então, os dois trabalhos eram bem legais, assim, mas aí a, A Áustria é um a, a pouquinho mais balança pesou para tradicional, né? Inglaterra. É. A Áustria é um pouquinho mais tradicional. E sabe que assim, eu já fui pra Áustria uma vez também. Também é Ah, passeio, é? né? Eu nunca morei em lugar nenhum fora do Brasil. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, vou decretar, né? Por enquanto. Mas, como eu te disse, eu gosto de tudo, para todos os lugares. Mas uma coisa que me chamou atenção, e eu até fiz uma live há um tempinho atrás com uma brasileira que mora na Alemanha. Ah, que E legal. que eu fico. Gente, a gente ficou quase 2 horas conversando. Prepara aí, Paulinha. Prepara Tem. aí. O fundo Ah, era mais ou menos assim mesmo. Tadinha, ela tava com também de barco, eu já tava fora com sono, né? Mas vamos lá. Mas eu tive uma percepção, porque assim, eu falo muito pouco alemão. Eu sou de origem alemã. Mas o uhum. alemão, gente do céu, o alemão é É muito difícil. muito O difícil, né? alemão não é Nossa. fácil, gente. O inglês é verdade. Eu gosto de inglês, né? Então o inglês pra mim Uhum. é de boas. Então, e eu notava o quê? Que todas as pessoas que eu parava para pedir algum tipo de informação, as pessoas falavam inglês. Não era uma coisa arrastada de qualquer jeito. Não, elas se comunicavam. Eu ficava assim, gente, parecia que ele não tinha nem o sotaque. Aham. Eu sabe puxar. Não, eles desbravavam o inglês. Sim. Aí até a Paloma, né, que fez
da Alemanha, ela disse, ah, mas aqui é muito parecido. Parecido. Só, pô. Se fosse É, parecido, eu teria aprendido tudo. Fiz 4 anos de alemão na escola ainda, né? Porque era específico, né? sim. Nossa, é muito difícil, né? Meu chapéu. Gente, eu pensei pra ter tanta consoante nessas palavras. Ai, gente, que é isso? E as palavras, 3 metros de palavra, né? Não consigo entender. Mas a questão é de que, eles se comunicam em inglês, ela tá falando, né? Se comunicam em inglês, eles falam inglês, mas eles preferem que você fale em alemão. É, Então, realmente, não vai para trabalhar, né? Tu pode falar, porque o inglês, ele te abre porta para tudo que é lugar. Tu se comunica. Eu sim. tive um país que eu tive dificuldade com o inglês. É, Na verdade, um lugar, não foi nem o país, foi um lugar, que foi aham. Moscou. Ah, Porque ok. Moscou é assim, tu tá É, vindo pra cá, você tem que saber falar a minha língua, meu sim. amor. Tu sabe por quê? Não tinha tradução. Eu fui no ano anterior às Olimpíadas, no aeroporto. Não tinha tradução embaixo no Gente, inglês, gente. nossa, que nervoso. Isso no russo. E aquela coisa, é que nem árabe. Não tem o A, o E, tu encontra as vogais, tu não encontra nada. Eu Sim. ficava assim, É ó. um outro alfabeto, né? Eu olhava, pega o outro então, pô. E daí eu pensei assim, meu Deus do céu. Só um pouquinho, Paulinha, porque aqui, né? Tranquilo. Sabe como é que é, Oi, né? Olá. Essa mocinha aqui na tua idade, amor, meu Deus, ela ficava com a mãe direto. A mãe, meu Deus. Fala, festa aí, amor. Agora, o que eu tava falando que eu até me esqueci? Que, que tu foi pra Moscou e não tinha. E lá, eles, tipo, a gente estava mesmo no ano anterior às Olimpíadas, pensei, estão se preparando para as Olimpíadas, eles ainda tinham muito essa coisa, que eu acho que vem do socialismo anterior, que era muito rígido, tu sentia as pessoas rígidas. Nos hotéis Sim, não, nos hotéis é diferente, nas áreas sim, turísticas, mas quando tu ia para uma parte mais gente como a gente, eu notava muito essa dificuldade. E sim. lá tem muitos lugares para ir, é muito lindo, mas tava eu, né? Tentando aprender o russo para ir para os lugares. Mas foi o único lugar que eu tive dificuldade no inglês, porque a maioria das pessoas não falavam, não Sim. falavam. É Então, complicado mesmo. mas o inglês te abre portas. Mas agora tem uma curiosidade, eu quero saber se você já passou por isso. Quando eu estava em Diga. Londres uma vez, porque assim, eu não sei o que acontece. Para mim, inglês é inglês, claro que tem algumas mudancinhas, né? Quando eu cheguei lá, perguntei para uma pessoa de informações se eles, onde é que era, né? Where is the metro, né? Where is the Uhum. metro? Metro? Do you mean underground? Eu, yes. Que coisa, né? Ele sabia o que eu queria, mas ele, do you mean underground? Eu, yes, underground. Nossa, sim. E eu tava no outro momento eu tava no passeio, e daí a pessoa perguntou, tem pessoas né, americanos aqui? Ele falou, tem pessoal de tal lugar? Ele falou aquela coisa, tem Aham. americanos? Aí, daí as pessoas sim, né? Então eu vou falar bem devagar. I will speak so slowly. Gente, Tu já se deparou com coisa assim do nossa, britânico com o americano? bastante, bastante. Tipo, eu não sei assim se eles começaram a se incomodar assim com o lance do sotaque americano tá invadindo o país, assim, sabe? Ou é mais aquele gosto, né? Ai, é a minha cultura, eu falo assim, né? Não sei. Mas é muito curioso, assim, por exemplo, ah, que nem às vezes a gente vai pedir água no restaurante, né? Ah, bottle of water, please. E aí eles te olham assim e corrigem. Oh, water! Tipo, corrige pro sotaque, sabe? Eu não sei se é automático para eles, não sei, para se adaptar a falar com outra pessoa, sabe? Não sei, mas acontece bastante, assim,
Ou, tipo, usar a palavra certa, né? Tipo, em vez de táxi, tem que ser cab. Tipo, tudo tem que ser Aham. as palavras, os sinônimos deles, assim, sabe? Por isso que eu falei do underground ali, mas é tipo a primeira pergunta, ele já me meteu essa, deu. Sim, É, yes. tipo, dá pra entender, sabe? Não precisa corrigir algo assim, mas, né, tudo bem. É que o sotaque britânico é muito polido, né? Ele é diferente, não sei, ele é bonito. Eu acho É, que ele mantém a tradição, eu acho que tem muita questão de tradição. Porque se eles começarem a permitir, porque eu até entendo, que nem tá falando agora, se eles começam a trocar, tudo bem, underground, metro, wherever, eles sim. começam a perder as coisinhas. É, Então, com então eles certeza. acabam perdendo um pouco disso. E eles têm uma coisa polida, né? Sim. E a questão da monarquia, que é uma coisa. Não adianta, é algo que eles são diferenciados. Tem muitos países que tem também, mas o britânico é diferente. E só que uma vez eu passeando num parquinho e eu não tinha ainda presenciado crianças falando. E o que aconteceu? Que eu fui num parque e tinha uma feira de bulldog inglês. E a bulldog Gente. inglês, onde é que tu olhava, só que não era feira de venda. Não era feira, era um encontro. Aham. O encontro de tutores de bulldog De inglês. bulldog. Nossa, que específico, né? Aham. No Parque Kensington ainda. Eu, Ah, assim, sim. meu Deus, aquilo ali era cheio. E daí o que aconteceu? Passou um casalzinho de irmãozinhos, ali, né, brincando. E daqui a pouco veio o cachorrinho perto da menininha. E a menininha se encolheu. Olha o gurizinho. Don't be afraid. It's only a dog. Deus, eu vou amassar essa criança. E ele tão bonitinho, porque era sotaque adulto numa criança, né? Me segura, eu É vou pegar essa verdade. criança. Não, é muito engraçado. Eu sempre digo pra ler, nossa, olha só, eles falam inglês já desde pequeno, né? São muito inteligentes, E não, eu quero inglês ainda, né? né? É muito louco. Não, é muito estranho ver criança falando outro idioma, assim. É um negócio que me pega muito. Eu fui pro Japão esses tempos também, vejo japonês, criancinha falando em japonês, assim, eu fico tipo, gente, que fofura! E tu sabe que dizem que um dos idiomas mais difíceis de aprender é o nosso, né? Pois é, os latinos, né? Porque, e realmente, o português, pelo amor de Deus, tem umas regrinhas que, olha, eu vou te dizer, né? Por Pois isso é, que eu venho o americano e- aqui, eu querer, claro, porque ele é, só sabe o que querer. eu admiro muito quem sabe falar português, assim, tipo, de fora, porque, nossa, é uma língua muito complexa, tipo. E sem contar que a gente fala de um jeito que a gente não aprende, não escreve, né? Tipo, nós, né? Não sei, eu falo tudo errado. Mas, tipo, é aquele jeito mais relaxado, assim, né? Então, tipo, tu aprender esse jeito e tu aprender o jeito da escrita, nossa, é muito complicado. E, assim, e também, se a gente partir dessa premissa de cuidar do seu legado, vamos dizer, como país, como cultura, o Brasil, se não se cuidar, vai perder muito, né? Porque tu Pois olha é. nas redes sociais, É, a gente não consome tá. bastante cultura, né, de outros países, cultura americana e tal, então a gente vai cada vez mais absorvendo, né? Então, aos poucos vai mudando aí. Esses dias eu vi agora falando de sotaques, né? Eu vi um filme que tinha um cara falando, um breve, um pedacinho só, mas era um australiano falando inglês. Misericórdia. Nossa, Meu ai, Deus. não, é muito difícil. É gíria atrás de gíria atrás de gíria atrás de gíria. Jesus amado, cadê o inglês? Se perdeu Cadê o aí no meio inglês? dessa Se foi, né? porcaria. Aham. Mas Nossa, é voltando assim a complicado. falar, voltando a falar assim de cultura e de como é que foi no teu ponto de vista. Se tu voltasse um pouco no tempo, quando tu chegou aí, os primeiros 6 meses,
o que que te chamou a atenção de ser diferente, de algo que talvez teve que se adaptar? Como é que foi esse início? Sim, o início acho que é o mais impactante, assim, né? São muitas informações, assim, né? E principalmente para mim, né? Para nós, a gente nunca tinha ido para o exterior, assim, na Europa. Eu tinha ido ali na Argentina, né? É Então uma é maravilha, outro. né? No Paraguai, né? Aquela coisa, mas nunca tinha ido, assim, tipo, para Europa. Então é chocante, assim, no começo, assim, como tudo é grande, né? Tecnológico, limpo, algumas coisas assim mais organizadas, né? Então, acho que, claro, primeiro choca aquela coisa boa, depois tu começa a entender que é um país como qualquer outro, né? Todo país, né? Aquela coisa de brasileiro de também vanglorificar, né? Que o Brasil é um lixo e o resto é incrível, né? E aí a gente vai percebendo que, tipo, não, isso é o nosso jeito de pensar, né? Mas não quer dizer, o Brasil tem muita coisa incrível e aqui também tem coisas boas e ruins, né? Mas eu acho que o que mais me impactou, eu acho que foi esse lance da globalização, assim, de ver gente de tudo que é lugar, né? Literalmente. Principalmente, assim, acho que a presença de, de orientais, né? Tipo, que é uma coisa assim que eu não estava preparada, digamos assim. Eu tava esperando, vai ter o inglês lá falando britânico, todo pomposo, né? Vai ter a senhorinha e tal. Mas esse povo, ele tá mais escondido em Londres. Ele Sim. tá mais afastado pro interior, né? Na segunda vez que eu fui, eu me lembro de, gente, era puro indiano. Indiano, indiano, indiano. Assim, gente, vieram, a Índia não tem mais ninguém lá. Tá todo mundo aqui. Porque era realmente muito, continua É, sendo uma mudadinha. é muito. Mas que bom. Eu não sei ainda muito bem assim, tipo, o quão facilitado ficou para bastante indiano, árabe, né, turco, enfim, tem de tudo assim para Turco, cá, mas turco também muito tem turco. bastante. Aham. Olha, esse turco, normalmente eles gostam de ficar muito no. Claro, tem tudo que é lugar, né? Mas Tem, bastante tem turco. de tudo. É. Tem bastante brasileiro também, mas às vezes eu até escuto o pessoal falando em português assim na rua, mas de choque visual, assim mesmo, eu acho que foi o lance, né, De árabe. do povo oriental. Tem toda uma Chinatown cheia de chinês, nem sabia disso, né, quando eu saí do Brasil. Então é muito impactante, assim, pensar que tem um pedacinho de cada país dentro de Londres, praticamente. Tudo cabe, né? Em Londres, parece, É, né? é. Então, eu me lembro que na parte, principalmente aquela parte mais central ali, né? Tu via muito, muito, Uhum, era muito chamativo. Quando começava a sair, às vezes, se tu quisesse ter um pouquinho mais de gente como a gente, no sentido de quem mora lá, realmente tu tinha que escoar um pouco, né? E sair um pouquinho sim. dali. É. Mas, enfim. E uma coisa que eu gosto muito também de Londres é que tudo se conecta, né? O underground se É, conecta com tudo, tudo é é. fácil. E o que que tu. Eu te perguntar uma coisa agora. Porque nesses tempos de modernidade, tecnologia, aquelas cabines vermelhazinhas, elas continuam sendo telefone público? Eu Ou acho lá que só algumas pra sim. foto? É muito mais pra foto, né? Tanto que, tipo, tu só vê isso em Londres, até onde eu sei, assim, não tem mais tanto pro interior, né? Não tem Ah, porquê. Mas é fora. totalmente cultural, assim, tipo, é turístico, né? Tipo, Sim. tem que. Londres tem a torre do Big Ben, tem a roda gigante, tem o ônibus e tem o teu telefone, né? Então. Eles mantêm muito mais pelo turismo, mas eu sei que alguns telefones ainda funcionam. Não são todos. Mas ninguém deve usar, né? Porque é uma coisa que Pois hoje em é. dia.
Mas é que realmente, isso é uma questão cultural mesmo. Faz parte da cultura, já é meio patrimônio, né? É, Patrimônio eu acho que histórico. sim, tipo, meio que cartão postal, assim, né? Eu me lembro uma vez, eu tirei uma foto justamente pegando a cabine com o Big Ben no final. E às vezes eu conseguia pegar o Big Ben, a cabine e o ônibus ainda, né? É muito clássico, né? Só pra, assim, ó, essa foto pra você ter certeza que a gente tá em Londres. Porque não tem erro, né? Pra garantir não ter erro nenhum, né? Não tem como dizer que não. É. Mas, assim, Paulinha, o que que te faria, se tu pensasse assim, hoje, se hoje tivesse uma proposta diferente, para um lugar diferente, no nicho que tu gosta, e propostas muito similares em termos financeiros, Uhum. o que que te faria, o que que te pesaria de ficar em Londres e o que que te pesaria, no sentido de Londres mesmo, tá? Tipo assim, por conta disso, talvez eu caísse. Uhum. Então, eu acho que é como eu falei, assim, cada país tem os seus prós e contras, né? Ah, eu acho que uma coisa que pesou bastante na escolha para nós, e eu acho que seguiria pesando, é o lance do inglês, claro, mas assim, o inglês hoje em dia eu já vejo de uma forma diferente do que eu via quando eu me mudei, né? Que eu acho que muito mais gente fala inglês do que eu imaginava naquela época. Naquela época, 2 anos atrás. Como assim? Muita Mas gente fala aqui, só falando aqui ou lá? Não entendi. eu acho que na Europa no geral, né? Por exemplo, tu vai pra, sei lá, pra Bruxelas, eles falam 4 idiomas lá, mas tu Sim. consegue te virar super bem com o inglês. Claro que se tu for morar na zona rural da França, tu provavelmente vai passar trabalho. Mas eu Não, a gosto da ideia de França aprender línguas, é então eu não sempre exemplo, vejo. né, Paulinha? A França, É. misericórdia. Mas ela também tá melhorando, né? Eu já fui 4 vezes pra França. Pra França não, pra Paris. A primeira vez, eu me lembro que eu fui com frases prontas para iniciar uma conversa em Uhum. francês. Pô, era difícil naquela época ali, né? Na segunda melhorou um pouquinho, na terceira e na quarta ele tava de boas, assim, né? Aham. Mas assim, no início eles eram chatinhos mesmo, sabe? Então eles já É. te olhavam com outra cara, se tu começasse, tu ia continuar no inglês, né? Mas tu Sim. começava com o francês. Tem muito disso também ainda, né? Que a gente se encontra. Tem, tem. Eu não sei muito bem. Eu nunca fui pra França ainda, né? Então eu não sei como. Não sei 2 porquê, horas né? no Eurostar, minha filha. 2 horas. Sim. Você dá licença, você e seu marido vão marcar esse ano. Que Vamos pro país. vergonha, né? 2 horas eu sei porque eu já fui. É 2 horinhas só. Não, Val, o trem é muito conveniente. É muito. É uma das vantagens, né? De estar ali num lugar tão estratégico, né? Mas. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, assim, tipo, o que faria a gente ficar. Claro, depende para onde seria a oferta, né? A gente teria que olhar. Mas eu gosto bastante que a Inglaterra, no geral, ela fica num ponto bem estratégico, né? Então, tipo, tem voo direto para o Brasil para ver a família, tem voo direto para a Ásia, tem voo direto para os Estados Unidos, tem voo direto para todo lugar. Tem trem saindo, né, para a Europa, para Amsterdã, para Paris, para Bruxelas. É tudo muito conveniente, assim, né? E, claro, a Libra também está num lugar, na teoria, um pouco acima, né, do Na que o teoria e na euro. Então, prática, né? Tu quer dizer. por enquanto, na teoria e na prática, né? Não, só um pouquinho. Agora vamos falar de moeda. A Libra sempre foi o dólar, o euro e a Libra, não é? Mudou alguma Sim, sim, coisa? Porque agora faz sim. tempinho que eu não fui, né? Nossa, começar a falar agora de país, eu fico uma saudade já. Mas Porque isso eu, pesa, assim. Desculpa. porque eu tive a minha filha e foi em 2018 que ela veio, Aham. né? E eu descobri que eu tava grávida viajando. Caramba. Uhum. Enfim, e daí eu digo que ela tá quebrando um pouco, né? Mas desde então eu não consigo mais me organizar pra ir Pois é, né? pra Deve fora, ficar bem né? complicado, né? E eu, assim, ó, sério, Paulinha, eu trabalho pra isso. Claro, agora eu trabalho pra ela, mas eu quero voltar Sim, a trabalhar pra ela e pra ir. sim. Porque é uma coisa, assim, que pra mim.
Não tem preço. Não tem Sim, preço. é muito bom, né, viajar. Eu gosto bastante também. Nossa, falando com vocês, eu fico, ai, que coisa. Ai, que coisa boa. Ai, eu Ah, mas queria. vai acontecer, pode crer. Não, em breve, pelo amor de Deus, eu tô começando a ficar com abstinência já. E olha que já passou o tempão ainda, né? Agora você, tipo, tá. Então, eu digo assim, cara, nem todo mundo vê valor nisso, né? Uhum. Nem todo mundo vê valor. Acho que, tipo assim, ah, nada a ver, morar fora. Gente, mas assim, pra quem vê valor, nossa, eu acho sensacional. Quem se dá essa oportunidade, eu tava falando no início, mas você não tenha pego, mas tu morar fora, ou só tu ir viajar para fora, tu rompe muito mais do que só barreiras físicas. São Uhum. barreiras emocionais, estruturais, é uma coisa que tu se abre para outras coisas. E eu até É, entendo pessoas que não enxergam isso. Mas pra gente que enxerga, nossa, é algo assim que ninguém vai te tirar, né, Paulinho? é, O tempo que é for verdade, é morar uma experiência, né? pode Uma morar toda a tua memória. vida em Londres, daqui a pouco tu pode daqui 5 anos voltar pro Brasil se tu quiser, sei lá, mas a experiência que tu tiver, ninguém te tira, né? Ninguém te É tira. verdade. E É, isso é bem verdade. desvirtuei um pouco o assunto, né? Não, Agora tranquilo. os contras. O que que, tipo Os assim, contras. que às Eu vezes acho tu. que eu acho que depende muito, de novo, o país que iria, né? Assim, mas, por exemplo, sei lá, daqui a pouco eu recebo uma oferta de volta no Brasil, sabe? Ah, às vezes passa na cabeça assim, tipo, e se a gente voltasse e tal? Porque a gente sente muita falta da família, né? Falta dos amigos também. Eu já Mas falei com a sua mãe que ela tem que lhe visitar. Eu disse, isso, mas o com quê? certeza, né? Eu tô Mas me eu. esforçando, tô dizendo, faz o passaporte, faz o Ela falou que tem passaporte. passaporte da vida. O quê? O quê? Olha, semana que vem eu capaz de encontrar ela de novo. Eu vou lá, vou pressionar, pode deixar a mulher Cobra, dela. cobra ela, Pode deixar. que é Enrolando difícil. aqui. Mas depois que for, tu vai Mas ver que ela vai eu abençoar. não Ela vai julgo. abrir pra. Eu tenho uma experiência de pessoas que não iam, porque o medo, enfim, receio. Mas quando conseguem finalmente fazer, abre, né? Parece que. Sim. Enfim, É que tem que só, ser sabe só também. vendo, né? Não tem como explicar, né? É difícil. Não tem. Tem que fazer. Tem que ser Mas a pessoa vivência. tem que estar pronta, né? É, Eu acho. a gente pode fazer uma pressãozinha, mas ela só vai quando tiver prontinho. Um incentivo com força, mas. Sim, não, só capaz de ser até ruim a experiência, né? Se for forçado. Mas É, ela vai. vai. E como é que é assim, Paulinha, a oferta de imóveis, alugar é fácil? Como é que funciona? Porque eu estava falando agora, a semana passada, com uma que mora no Canadá. Uhum, E no Canadá, acho que na Alemanha também, não me lembro exatamente agora. Mas tem países que fazem tipo assim, ó, o currículo, né, da pessoa. Elas sim. escolhem Uhum. quem elas escolhem. Não é assim, quem paga vai. Eles realmente fazem uma seleção. Como é que é aí? É. É daí pra cima. Nossa, é complicado, viu? Tipo, é ruim no nível assim de que tu visita um apartamento, no que tu saiu, tu provavelmente já não consegue mais fazer uma oferta porque alguém já alugou, sabe? É bem complicado. Às vezes tu tem que dar uma oferta de dinheiro, tipo, por exemplo, eu pago 100 libras a mais, 200 libras a mais para ter prioridade no aluguel, sabe? Sem contar as N coisas que tu não pode fazer, né? Não pode ter bicho, não pode pendurar um quadro na parede, não pode, às vezes, trazer móveis novos. Tem várias regrinhas, assim, bem chatas que é problemático. E sem contar a demanda, né? Tipo, a oferta, quer dizer, a demanda sempre tem bastante, né? Mas a oferta, se eu não me engano, tipo, 30% dos imóveis que existem em Londres estão para alugar. Então, tipo, o que tem tá daquele jeito, assim, sabe? Prédio mais antigo, o pessoal não faz muita questão
de reformar ou deixar novo, porque não precisa, sempre vai ter um louco que vai pagar um preço que não vale a pena, sabe? Porque ele precisa de um lugar para morar, né? Tem muita gente dividindo quarto em Londres, tipo, Uhum. adulto, casal, trabalhando com filho, dividindo quarto com pessoas, porque tá sem condições, assim, sabe? O preço tá, principalmente em Londres, né? A gente não tá mais morando em Londres, a gente tá morando numa uma cidade do lado de Londres, fica a 40 minutos de trem. E Aham. para nós que trabalhamos de casa, é super bom, assim, sabe? Não tem por que morar em Londres, sendo que é um trem de distância, né? Sim. Mas Londres está bem difícil, assim, em termos de valor, assim, sabe? Tu quer dizer, tipo assim, uma coisa que eles cobram que não vale. Eles cobram o que não vale, exatamente. E tu falou que não pode levar imóveis. Então quer dizer que os imóveis são todos mobiliados já? É aquilo? Alguns sim. É, tipo, na hora que tu vai alugar, tem assim, mobiliado, semi-mobiliado e sem mobília nenhuma, né? Só a cozinha que já vem pronta, né? Essa tu não pode trocar nada. Pode só levar assim, tipo, um micro-ondas, né, e tal, mas geladeira tu não pode trocar, fogão, etc. Se der problema, tu tem que pedir ajuda pro dono do imóvel, para ele trocar, reformar, enfim, é uma função. Mas, por exemplo, se ele for mobiliado, muitos que são mobiliados, eles não deixam levar mais móveis, então tu meio que tem que se livrar das tuas coisas, se tu tiver alguma coisa, sabe? Ah, tu não tem a opção de daqui a pouco tirar os deles e depois levar de volta. Não. Mas tem um porquê especificamente ou é só Tem regrinhas deles? Tem alguns porquês, tipo, o que eles dizem, né? Tipo, que tem o lance. Porque aqui a questão é que, por exemplo, se tu para de pagar o aluguel, demora quase 2 anos para conseguirem te expulsar do apartamento, né? Então, muita gente transforma um lixão o apartamento se acontece algum problema, tipo, não teve alguma discussão com o dono do apartamento, né? Tipo, eles destroem o apartamento. Então, tipo, levar móveis, às vezes tem, tipo, pulga, tem bicho, sabe? Então, tem landlord que é tão arredio, assim, com esse tipo de problema que não deixa nem levar o móvel, sabe? Ah, bom. Aí às vezes é É aquela meio coisa, complicado. os bons pagam pelos maus, né? É, Porque as regras nunca são feitas por nada, né? é, Sempre tem uns porquês, né, por trás. é, Mas que coisa, né? Tu vê? E é, realmente, alugar é uma caixinha de surpresas, né? Tu pode pegar uma nunca pessoa que se vai sabe. cuidar bem e tem uma pessoa que não liga pra nada, né? É, Mas é dois bem anos, a complicado. pessoa, ela pode ficar 2 anos com a pessoa usando o Sem pagar. apartamento sem pagar nada. É. E aí, assim, tem aquela coisa, assim, do depósito, né, que tu paga antes de entrar. Que é tipo, sei lá, 2 aluguéis e meio, digamos assim. Mas às vezes isso não paga a destruição, né? Não dizendo que eu acho certo esse sistema todo, né? Mas eu entendo também do porquê eles serem tão, sabe, Curiosos. criteriosos. É complicado. Aqui também às vezes acontece, né? Não é só Londres, às vezes tem pessoas que também não são cuidadosas também, né? Exato. Tem gente que pinta a parede de preto e aí vai tirar aquele preto depois como, né? Já vi. É que nem pintar cabelo, né? Tu sabe né, que teu preto, aí pra tu tirar teu preto, minha filha, tinha que prender esse cabelo aí não é fácil, né? Né? Aí fica aqui, ó, Não, rosa, vai ter que crescer. amarelo, verde, azul, aqui tu fica só do outro lado, aqui, ó. Não, foi uma decisão bem complicada, assim, tipo, a hora que eu pintar de preto não tem volta. É, Não vai ter volta, então tá. sim. O bom é que a proteção é mais fácil, só pinta a raizinha aí já. É, a raiz tá crescendo aqui já, inclusive, tá bem comprida. E assim, em qual cidade tu tá morando agora? Qual o nome da cidade? É a cidade de Maidenhead. E por que vocês optaram por ir morar? Tu falou do questão de aluguel, mas tem mais porquês ou isso foi o que definiu de vocês irem morar? Porque tem uma outra coisa, na outra ótica. Pra gente que mora aqui no interior, especialmente no Rio Grande do Uhum, Sul, interior de qualquer lugar, é uma sim, visão. Se vai pro interior, vai pra São Paulo é outra visão, né? Do sim, pertinho.
né? Eu me lembro quando eu ia para São Paulo, eu perguntava pro taxista, mas é pertinho? Ah, pertinho, pô, 15 minutos. Era 45 minutos o pertinho desse. Eu disse, meu filho, isso aqui não é pertinho. Isso aqui não é pertinho isso aí, né? Daí tu falou agora de um trem de distância, realmente. É só tu pega um e chega no lugar, mas são 40 minutos. É quase sim. daqui, né? Nas horas, eu acho que ainda, a quase ir pra capital. É, é, Então, tem essa questão do pertinho, às vezes tu muda até esse jeito de olhar, né? Do perto e longe, sim. uma visão mais ampla. Mas, enfim, hoje tu já vê que é pertinho, né? 40 minutos é pertinho, tá tudo certo. É, Mas por que vocês optaram? assim, falando do pertinho também, Londres é extremamente grande, muito, muito, muito grande. Então, às vezes tu mora num bairro ah, que por alguma razão, por exemplo, a estação fica, sei lá, meia hora de caminhada de onde tu mora, né? Aí, tem ônibus e tal, mas tu fica dependente do ônibus, né, para ir para casa e voltar. Então, às vezes tu prefere ir a pé que é onde a gente morava em Londres. A gente morava num bairro muito fofinho, tinha raposa na rua, tinha esquilo, árvore, parque, era lindo, eu adorava lá, mas era meio isolado assim morar a pé, sabe? Então a estação ficava tipo numa descida assim. Então às vezes a gente ia, sei lá, em algum evento de noite, voltava à tarde, tinha que subir aquela lomba Sim, cansado já, sabe? Tipo, começa a dar um desânimo, assim, sabe? Tipo, queria morar num outro lugar mais acessível, sabe? E aí juntou isso, juntou com o fato do aluguel ser caro, e a gente morava numa casinha assim, tipo, era boa, mas era muito antiga, sabe? Tipo, o aquecimento era antiquado, o boiler já estava bem datado, o landlord não tinha vontade de trocar, então faltava às vezes água para banho, sabe? Tipo, para dois banhos. É essas coisas que vai acumulando quando tu paga um valor alto, sabe? sim. Eles prometeram uma garagem que quando a gente se mudou não tinha garagem nenhuma, né? Também aquela coisa assim de, né, a gente estava se mudando pela primeira vez, muita informação, a gente esqueceu de olhar a garagem, né? E uma das coisas que a gente queria era eventualmente ter um carro, né? Enfim, a gente gosta de dirigir e ia ser bacana, ia precisar ter uma garagenzinha, né? Que aqui tu não pode só deixar o carro na rua porque tu paga estacionamento da rua, né? E, enfim, aí isso tudo foi meio que acumulando, assim. Aí a gente começou a olhar, tipo, como é que é viver perto de Londres de forma acessível, que a gente ainda pode fazer os rolês que a gente gosta, né? Ir no centro, às vezes comer uma comida diferente, né? Que tem comida de tudo que é tipo, ir em show, sei lá, às vezes abre algumas coisas exclusivas que Londres é um ponto bem interessante nesse sentido, assim, porque se vai ter um evento de alguma coisa, provavelmente vai ter em Londres também, sabe? Então, tudo que tu quiser de entretenimento vai ter aqui, sabe? Então, a gente não queria ficar muito longe, sabe? Aí a gente começou a pesquisar, assim, cidades menores, cidades que são mais acessíveis, menos acessíveis. E aí a gente chegou nessa cidade, assim, ela tem 35 mil habitantes, ela é bem pequenininha, mas tu pensa assim, tipo, comparado com uma cidade pequena por exemplo, Sapiranga, né? Eu acho Sapiranga muito mais parada do que Maidenhead, porque tem esse fluxo, tem esse fluxo de Londres e uma coisa que britânico gosta muito também é o lance de rede, né? Então, acho que quase todas as redes que a gente precisa tem aqui. Rede de padaria, de mercado, de eletrônico. Então, Porque quando a tu gente precisa de precisa do alguma dia a coisa, a dia, gente é pega tudo aqui. acessível. É. A única desvantagem que eu diria é que fecha as coisas bem mais cedo, né? Londres fica, sei lá, até meia-noite, 1 hora da manhã, e aqui, tipo, 7 horas, as opções de comer já estão diminuindo. 9 horas já quando não tem mais nada no equivalente ao iFood, sabe? Eu vou até anotar para você te perguntar, tá? Mas assim, olha,
Eu também curto essa ideia de tu ter uma calmaria na maior parte do tempo, mas tu quer ir pro agito, é fácil. Então, É, essa ideia, ela me agrada também, porque tu não precisa ficar no agito o tempo todo. é, Eu, por exemplo, assim, se é. eu for pensar que na realidade daqui, eu não moraria em Porto Alegre de jeito nenhum. Olha, pra mim morar em Porto Alegre seria muito difícil, porque eu não curto. Ir é uma coisa, agora, então, tu ter a questão de ficar num lugar mais tranquilo, e que nem tu estava falando agora, então, nessa cidade que tu escolheu, é pertinho, e tem tudo que vocês precisam pro dia a dia, né? E quer ir pra Sim. Agito, tá ali do lado. Aí, É, 40 minutinhos, é um trem, que não precisa pegar nenhum carro. é, Tu tá aí. Mas falando de não. que Londres é grande, eu que sei, né? Porque quando eu vou viajar, eu sempre escolho um hotel perto de estação. Uhum. Pelo menos eu estou perto, Muito porque bom. Deus. Eu entrei numa estação, o resto, né? O resto só é história. Sim. E eu me lembro uma vez, guria do céu, eu vou te dar uma referência. Levei minha mãe junto. Como Minha é que mãe já é? não tinha mais o speak, né? Minha mãe. Aham. Então, só que, tipo assim, ela tava morando lá como tu, entendeu? A tua mãe vai ficar aí, vai ficar um mês, 2 meses, 3 meses, sei lá. Vai ficar pelo menos um mês, eu acho que é aí. Mas nós Sim. ficamos lá um tempo. E eu me lembro que minha mãe assim, ai, filha, amanhã eu não vou junto porque eu tô cansada. Porque eu tinha conversado com ela, né? Se não quisesse, tudo bem. Eu disse, Sim. amanhã eu programei te levar no Madame Tussauds. Se a minha mãe não fosse, ela ia se arrepender depois. Sim. Disse, mãe, vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar minha programação. Amanhã a primeira coisa que eu faço, a gente vai lá no Madame Tussauds, que a gente pega ele abrindo, daí vai ter, não ter tanta gente, tal e tal. E depois você volta pro hotel. Sim. Beleza? E eu continuo fazendo minha programação, porque eu fiz tipo a roteirinha, né? Só sequência. Sim. Peguei o cartão do hotel, tudo certinho, né? Cheguei na hora de. Nós indo lá falando e tal, mas na hora de sair, eu disse, mãe, então eu vou chamar um táxi. Aqui tem o cartãozinho, a gente tu mostra, eu falo pra ele, tu quer pra esse lugar, e tal, tal. Aí o númerozinho que der ali embaixo, tu paga. Ah, mas eu não vou sozinha, não. Paulinha, ela me fez voltar do Madame Tussauds pro Parque Kensington. Gente. Sério, eu acho que de trem, assim, indo de boa, pegando os primeiros sempre, sem ficar esperando, era um pouquinho mais de meia hora. Aham. E eu tive que levar até a porta do hotel. Levei. Voltei pra Madame Tussauds pra continuar minha programação, porque fez toda a programação bonitinha do dia, né? Guria. Sim. Aquela vez eu pensei, pô, se tava tão certinho, né? Pra tu ver como é que é a questão da insegurança das pessoas, né? O Sim. táxi e britânico, eu não sei, eu tenho essa impressão, que eles são muito certinho. Não ia querer, tipo, dar o bolo em ti, querer Não. te enganar, uma coisa assim. Não, Imagina. tipo, é linha reta. Ah, hotel tal Sim. é hotel tal, não tem jeito. Então, Sim. assim, às vezes a pessoa diz assim, às vezes a insegurança das pessoas, né? E a gente é Sim. muito mais solto, a gente não falei aí. Hotel também. Eu peguei um hotel, ele era ali pertinho do parque, lindo, ele de fora é lindo, mas por dentro ele era bem antigo. Sim, Uhum. de coisa antiga, sabe? Aham. Uma hora a tomada não quis funcionar e tal, isso não Esse tava é o funcionando. resumo da imobiliária, da situação imobiliária. Mas por fora, guria, pensa numa rua linda, É. numa fachada bonita. O hotel, sabe aquele, parecia aquele casarão antigo, ele era todo em Sim. branco, com as coisas pretinhas, a coisa mais linda. Eu entrei lá, no corredor, eu assim, nossa, que Que cheiro de cheiro é esse? galinha. É, e é muito engraçado porque eles têm esse lance assim de, a fachada das casas, tu vai assim num subúrbio, assim, nossa, uma casinha parecidinha com a outra, lindo, assim, eu acho bonito de ver, né? Mas aí meio que quebrou assim um pouco a magia depois que a gente morou e viu tanta casa, assim, sabe? Que tu olha por fora, nossa, lindo, mas já vem aquele cheiro de coisa velha Por dentro, né? Tu sabe que por dentro, agora, nossa. fazendo um adendo, nada a ver, mas tudo a ver. Uma vez eu fui para uma cidade bem do interior aqui do estado, mas tipo Uhum, assim, bem campão, bem lá na fronteira lá. aham, E eles tinham essa cultura diferente.
Por dentro, as casas arrumadas, limpas, Ah, sempre modernas, por fora. Que eu olhava por fora e pensava assim, meu Deus, que eu vou entrar nesse casebre aqui. Porque por fora tava bem aí. E por dentro, e tu que, vê que lá, viagem, outras né? Que experiências ao diferente. contrário, né? Sim, pois é, que diferente. Aham. E assim, ó, tu olhava, parecia que a cidade era velha. Tudo era velho, não era pintado, não era nada. Tu entrava nos lugares, Que tu entrava em coisa, outro. né? É questão cultural, né? Pois é. Mas eu anotei para te perguntar em relação aos pubs, né? Porque Uhum, Londres e pubs também é culto, é tradição, né? É sim. verdade que realmente essa questão do pub é muito, muito forte ainda e que a questão do happy hour ela é curta no sentido de que aqui happy hour pode ir até, né, a hora que você quiser. Aí tem essa questão mais restrita em termos de horário, da noite, vamos dizer assim. Tem, bastante. Tipo, o happy hour ele acontece bastante. É normal, assim, tipo, das 5 horas, tu vai ver um aglomerado de pessoas assim na esquina. Tudo que saiu do trabalho, eles vão estar do lado de fora com seus canecos lá, né? Bebendo cerveja. Mas, sei lá, os pubs ficam com comida até no máximo 9 horas. Na verdade, 9 horas a cozinha já fechou. Provavelmente eles vão avisar, tipo, cozinha fecha 8h20, 8h30. Uhum. Então, né, o pedido que vai ser servido vai ser até às 9. Mas eles E avisam muito pub antes ou na hora do rolê eles avisam também, vai fechar daqui 20 minutos. depende do pub, assim. Alguns são mais organizadinhos e avisam, tipo, a cozinha vai fechar daqui meia hora. Alguns tu só chega ali, tu vê comida saindo e, oi, eu quero pedir uma coisa. Não, 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 a cozinha já tá fechando. Tá bom, né? E, e acontece bastante com cafeteria, enfim, eles são bem, bem estranhos esse lance do horário, assim. Aí, muitos pubs fecham, tipo, 11 horas, alguns meia-noite, pouquíssimos a 1 hora da manhã. Mas é que eles têm muito lance assim de tipo, deu 10 horas, o pessoal já quer se recolher, já quer ir dormir, né? Então não é para fazer muito barulho na rua. E falando com britânicos mesmo daqueles, tipo, não quero barulho depois das 9, tipo, eu quero descansar. Eles são bem desse lance do horário. Eles acordam bem cedo, né? Mas é Errado bem não estranho. estão, né? É, né? Aí, e é da noite, não vai gostar que já vai lá, mas é errado. É. Mas pra Mas nós, assim, então, que a gente tem o ritmo mais brasileiro, aquela coisa assim, tipo, festa pra nós, a gente tá saindo de casa, sei lá, tá tomando aquele esquenta 11 horas da noite, né? E sim, aí vai pra festa. Aqui não, o pessoal já tá se preparando pra voltar, sabe? É meio estranho, assim, o ritmo. tá assim, combinou 8, não, vamos lá, 7, né? Hoje até tarde. 7 horas da minha casa. É 7 horas? Ou É sete 7 horas. meia, 8 Não, não, horas? não, não, não. Isso é coisa de brasileiro. É 7 horas e eles ficam meio bravos se tu te atrasar 5, 10 minutos. Meia hora, então, não sei nem o que acontece. Ah, então, mas tu pode chegar um pouquinho antes, mas atrasado não. Pode chegar antes, mas atrasado pega feio. Consulta, essas coisas também, tipo, no máximo 5 minutos. Além disso, tu já perdeu a Que consulta. maravilha! Esse título finalmente eu fiquei 1 hora e 10 esperando. Ai, Glória, nossa, tudo tem os prós e os contras, né? Ainda. É, não, com certeza. Tu sabe que eu tava olhando ele 7 horas, né? Daí eu tava falando uma coisa com minha filha, assim, gente, deixa eu entrar, horário britânico, pontualidade britânica, pelo amor de Deus, não posso fugir do horário logo nessa live. E outra atrapalhada ali. Eu achei que. É que eu nunca fiz live no Instagram, né? Aí eu achei que ia aparecer alguma coisa pra mim. E eu não sabia que eu tinha que entrar na live. Daí eu tava assistindo a live pelo meu marido. Nossa, toda atrapalhada, né? Nem parece que eu sou da TI. Mentira, Isso. né? E outro que eu te mandei mensagem. Sim. Não, olha. Mas tudo que é a primeira vez, agora foi o resto, é história, né? Justo. Então a questão da pontualidade britânica, ela é em qualquer área. Sim, Isso é ponto pacífico, isso realmente é sim. levado extremamente a sério. É.
Tipo, claro que, né, de novo, com a globalização, né, adquirindo outras culturas, às vezes as pessoas trazem coisas, trazem, por exemplo, o jeitinho mais brasileiro, o jeitinho mais indiano, né? Então as coisas aos poucos elas estão mudando e, digamos assim, talvez está se perdendo um pouco esse coisa do horário britânico, né? Gente, Mas assim, vocês o podem britânico levar mesmo. cultura, mas leva coisa boa. Você não me leva coisa pra tirar o bom, fazer o bom ficar ruim, né? Tu pode fazer o ruim ficar bom, mas o bom ficar ruim não pode, né? Pois é, é. Mas e tem essa questão assim, ó, de você estar lá numa cultura diferente e eles, tipo assim, eles serem um pouco rígidos, tipo assim, aqui funciona dessa maneira, então de outra maneira não consegue. Isso também tu sente bastante? Ou ainda já sente que tá aliviando um pouco? Eu acho que a gente sempre tenta se adaptar antes de alguma situação, né? Mas eu acho que é mais a questão, assim, de, tipo, de ser diferente e ser aquele choque mesmo, né? Tipo, por exemplo, a questão de médico aqui é bem diferente e tudo. E a gente só meio que tenta se adaptar, assim, né? A gente não tenta, tipo, fazer do nosso jeito porque é muito diferente, sabe? Na verdade, a gente até fica meio perdido, assim, tipo, como que é o jeito deles pra gente fazer igual, sabe? Como que eles fazem pra marcar consulta, como que eles fazem compras, etc, pra gente entrar no ritmo deles, sabe? Até a questão de pertencimento também, né? Também. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção também, e isso que a última vez que eu fui para Londres, se não me falha a memória, foi 2015. Faz 10 anos. Uhum. Nossa. Mas eu já Caramba. tinha visto essa a compra eletrônica, vamos dizer assim, eletrônica não, made yourself, sabe? Faça você mesmo. Uhum. Do que passava suas Aham. compras. Há 10 anos atrás. Já Uhum. deu uma pessoa de caixa. Só Sim. lá, Ah, hora, posto, sim. e muita coisa 24 horas, muita coisa 24 horas. E o que É, me Londres chamava tem muita, bastante. o que chamava muita atenção era, gente, eu não sei se era onde é que eu passava, mas não era muitos lugares. Como tinha coisa saudável Ah, e de fácil acesso. sim. Fruta, Sim. então, nossa! Se tu não queria É. comer fruta, tu olhar pra aquilo, tu não queria nem comer. Porque era uma coisa assim, era muito, muito, muito. Era um apelo visual, era bem, bem grande também, né? Sim. É, assim, é aquela coisa assim, tem muita opção. Comida tem de tudo, né? De todos os países. Tu pode comer um sushi mexicano, tem de tudo mesmo. O sushi E mexicano, foi uma invenção na minha um cabeça agora, sushi mas com deve ter um taco. um sushi taco, alguma coisa assim. Sim. Mas, tipo, e os ingredientes aqui também são muito bons, né? Tipo, tu vai no mercado, tu encontra carne de qualidade, tu encontra fruta de qualidade. Não necessariamente é barato, né? Dependendo de onde tu tá e tal. Eu sinto assim que ainda, né, tem bastante aquela coisa do americano, assim, do fast food, de ser mais em conta, né? Então, eu acho que o pessoal tende a comer mais por ser mais em conta, principalmente o pessoal jovem, né? Mas tem qualquer cardápio que tu quiser fazer, tu consegue fazer aqui, sabe? Claro, às vezes tu tem que ir no mercado mais especializado, tipo o mercado asiático, o mercadinho brasileiros, tem, sabe? Mas tu consegue as coisas. E principalmente em Londres, assim, tem bastante acesso a tudo. E eu acho que o fato dos ingredientes terem qualidade, uma maior qualidade, assim, do que no Brasil, foi uma das coisas que mais me impactou, assim, em termos de comida, sabe? Tipo, eu acho que o cardápio eu já imaginava que ia ser bem diferente. Mas ir no mercado e conseguir comprar, sei lá, um salmão baratinho, sabe? Tipo, poxa, isso é bem fora do que eu imaginava, assim, sabe? A moeda, o real é muito desvalorizado, né? Sim. Mas, claro, e tem aquela coisa, assim, quem não converte não se diverte, ok. Né? Eu sempre digo, eu levo o valor, depois acabou, acabou, fazer o quê, Sim. né? Mas, pensando em que, como você mora lá, então Uhum. você ganha em libras, Uhum. né? Então, é outra realidade do questão de consumo. Sim. Eu lembro que uma vez eu estava numa.
voltando, sei lá eu da onde, e tava numa estação de trem e tinha um cornerzinho com uma mercearia, um bando de fruta, e eu olhei uma coisa assim, tipo, sabe quando eu falei, pronta pra levar? De sushi, eu olhei assim, gente, é muito barato isso. Eu vou levar isso agora, Sim. já que eu vou comer, Sim. eu vou comer saudável pelo menos. Mas eu ficava chocada na questão de, eu achava que era muito acessível. Claro que não era a mesma Uhum. coisa, um restaurante, ok. Não, Mas mas, era muito acessível e eu sempre fazia essa relação, tipo assim, tá, pra mim pode ser caro porque a minha moeda é muito desvalorizada. Mas aham. pra quem vive aqui, eu achei muito, muito fácil o acesso, né? Claro que não é Eu uma acho rotina, mas que fácil. pode comer com uma maior frequência, vamos dizer Sim, assim. não, com certeza. Tipo, o acesso a coisas, e inclusive a comida, assim, é outra relação, assim, que a gente tem no do Brasil com o dinheiro, assim, sabe? Tipo, a gente sempre faz aquela coisa assim de tipo, o quão fora da minha realidade é isso, sabe? Tipo, essa carne ela tá muito mais cara que o normal. Mas tu ainda sabe que a carne é cara, sabe? Aqui tu tem uma carne que ela cabe no teu salário, e, e aí tu vai perceber quando ela estiver muito fora da realidade, sabe? Tipo, não é aquela coisa assim de que ela é sempre cara e ela vai estar muito mais acima, sabe? E, e eu acho que também o lance de compra de qualquer coisa, assim, tipo, com um salário do mês tu compra um carro, sabe? Tipo, claro, um carro usado, né? Mas um carro bom, com ar-condicionado, moderno, sabe? É nesse nível. Tu compra um celular com menos de um salário, sabe? É outra proporção do dinheiro que funciona as coisas, e isso é muito chocante, assim, a quantidade de coisas que tu consegue comprar com dinheiro no mercado, sabe? Que seria a mesma proporção muito inferior no Brasil, sabe? Tipo, Porque se você vai parar para pensar, vou fazer um cálculo simples. R$ 1.500 aqui, que é o salário mínimo. Mil e quinhentos uhum, reais, tu compra X coisas. 1.500, 1.500 libras, uhum. na proporção do que eu via, gente, o teu poder aquisitivo é muito maior. Tu Porque compra dois iPhone com 1.400 pila é o salário mínimo aqui. Tu compra dois iPhone. É, claro, né? Sem comer, sem pagar aluguel nem nada, né? não, Mas só cruzão, uma assim, diferença. Uhum, sim. essa é a realidade, assim. E isso é muito chocante para um brasileiro que vê um iPhone é tipo 5 10 mil reais para vender, sabe? Essas coisas. É muito, muito doido, assim. Sim. E compra. É, dá um jeito Tem e compra. bebida, Parcela dá em um jeito. 36 vezes. Aham, sim, é. É isso que é a questão, né? Do poder aquisitivo, que É, é outra coisa. E a mesma coisa, claro que a Libra, ela é um pouquinho mais do que os outros. Porque ela tá sim, acima do euro e tá acima do dólar, né? Em sim. termos de valorização. Por isso que até que ela não quis entrar no euro, né? Ela não quis entrar na comunidade europeia, né? Ela ia se É, desvalorizar. exatamente. Não quero! Eu É, quero ficar na minha. exatamente. Mas mesmo no euro também, a capacidade econômica é diferente, né? Tanto que lá, É. quando eu viajei a primeira vez para a Europa, guria do céu, eu peguei a primeira vez que eu fui viajar, uma semana depois que mudaram o esquema dos CMS. Sabe o esquema dos Ah, CMS? Uma sim. semana depois da implementação. Melissa sabia? Melissa não sabia. Eu fui para Melissa quando estava fazendo o check-in, não falou. Melissa perdeu tudo. Ah, não acredito. Tudinho, e tinha coisa zerada ali. Eu me senti Ah, assaltada em plena luz do dia. E não tinha nem o sim. que fazer, né? Aí Ai, que horror. que eu fui primeira vez, eu fui pra Alemanha. Eu tive que comprar tudo lá, né? Aham. E eles não parcelam, né, gente? Não, não parcela. O cartão de crédito é a mesma coisa que o débito, é muito estranho. É Não muito parcela esquisito. em lugar nenhum, nem na Europa e nem no Reino Unido, né? É, Mas tudo bem a questão do poder aquisitivo, né? é, Com e é, 1.500 da moeda, o poder de compra de uma coisa e do outra, né? é. Na verdade, eu acho que esse lance de parcelar, ele é bem único. Não sei se é exclusivo do Brasil, mas ele é bem particular do Brasil, né? Para aumentar, até onde eu sei, né? Não sou, né, muito boa com economia, mas de aumentar o poder econômico das pessoas, né? De poder adquirir mais coisas, né? E aqui não tem tanto esse desespero. Às vezes a pessoa guarda.
2 meses ali o dinheiro e compra o negócio que ela precisa, né? Então, Organiza, né? é. Eu me lembro uma vez, olha as minhas experiências, né? Meu Deus. Sabe a Louis Vuitton, né? Louis Vuitton é francesa, né? Sim, Então, como empresa francesa, não parcela pra nada, né? Tu quer pagar, sim. paga aquela coisa. O Brasil foi o primeiro país que a Louis Vuitton começou a parcelar em 3 vezes. Acredita? 3 vezes, não mais que isso, dá licença. Ela começou a parcelar, eu não Obrigaram a acredito. Louis Vuitton a parcelar. Parcelava em 3 vezes, chocada. Mas pra tu ver como é Sim. que é. Eles também, de certa forma, se inseriram na cultura, né? É, Porque querendo ou não, o é, brasileiro também compra, né? Brasileiro é brasileiro. Essas coisas de parcelamento, a gente se perde. é. É, acaba cabendo mais coisa, né? Vai comprando, comprando. A ilusão de caber mais coisas, na verdade, né? É, quando vê, tá lá, ó, enforcando, né? O cartão. Exatamente. E minha filha? E o chá das 5? Como é que funciona? Que chata cinco! Eu vou Assim, te ó. dizer que isso eu acho que é meio junto com os telefones que não funcionam, assim, sabe? Tipo, eu não vejo o pessoal muito tomando chá, fazendo aquela coisa. Talvez tenha mais no interior, assim, né? Mas a gente também não tem muito contato com o britânico desse lado pra perguntar, assim, tipo, ah, se Britânico. vocês tomam chá das 5, mas ninguém para nada pra tomar o chá das 5. Eles estão no pub, Não, provavelmente. mas eu tipo assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte, claro que deve ter, né? Obviamente deve ter. A rainha pelo menos tem, né? Então Sim. se a rainha não tem, É. não é isso. Mas a questão cultural, voltando ao cultural, que no Brasil é muito refrigerante, essas coisas assim. No Japão, o chá verde é o refrigerante deles. E até onde que eu sei, e claro que tem muito cosmopolita, e talvez a gente fuja um pouquinho para o Reino, não só Londres, mas para o Reino Unido como um todo. Uhum. Mas que culturalmente os chás são muito apreciados, então eles tomam muito chá. Então eles, Sim. eles trocam um refrigerante por chá. Só que, sei lá, chá disso, chá daquilo, chá gelado, chá não sei o quê. Isso agora que tu foi, talvez para essa outra cidadezinha que era menor, tu sentiu isso ou tu já tá meio que se perdendo também? Eu acho eu acho que também depende muito da faixa etária, né, das pessoas, assim, talvez o pessoal mais das antigas talvez ainda gosta bastante do chá, assim, com qualquer coisa, mas nem nos cardápios, assim, a gente vê a opção de muito chá, sabe? Talvez um chá gelado, tipo aqueles chá mate-leão, sabe, da vida. Ai, sim, É, arrosador. mas nesse nível, assim, mas tipo, o chá coado, né, passado ali. Não, geralmente vem ou numa lata, alguma coisa assim, ou um refri, sabe? Não vejo o pessoal pedindo muito chá, sabe? Mas, de novo, é mais a faixa etária, talvez, dos ambientes que eu convivo, né? Tipo, coisa mais jovem, ou sei lá, mais da nossa idade, assim, talvez não toma mais tanto chá, mas talvez os senhorzinhos lá, Sim. eles tomem. Porque eu te pergunto pelo seguinte, porque no Japão, até hoje, né, tu vê muito, né? A Coca-Cola fez chá, refrigerante de chá, uma coisa assim. Lá não tem alguns tipos de refrigerante não tem lá, porque não vende, não tem saída, e eles Sim. têm coisas diferentes. É que nem estão olhando também agora. Olha, eu tô viajando. Mas McDonald's faz, muda cardápio de acordo com a Ah, localização que eles estão, né? sim. Sim. Então, porque tem coisas, tipo assim, se eu levar isso do Brasil para lá, não vai vender. É, Porque não, isso com certeza. não combina. Então é mais nessa questão que eu pensei, né? Que talvez os chás ainda tivessem maior apelo, vamos dizer assim. É, eu Não é acho mais tanto que assim. depende muito do público. Mas que nem tu falou de tipo de refrigerante e tal, realmente, por exemplo, a Coca-Cola tem outro gosto aqui, né? Eu acho ela mais com gosto de caramelo, assim, de um caramelo mais queimado, assim, sabe? Não é tão doce que nem no Brasil. É. Pois porque eles têm que também se adaptar à cultura, né? Ao É. paladar, talvez, né? Porque senão eles não vendem E os também. ingredientes, eu acho que também, né? Por exemplo, aqui eles não usam muito açúcar de cana para muita coisa. Então tu Aham. não sente aquele doce melado nos doces, sabe? Tu sente o gosto do açúcar da. Como é que é? O vegetal roxo, agora esqueci o nome. Beterraba? Beterraba.
É, Aí beterraba. é mais, aí é mais É, tipo beterraba. eles têm plantação de beterraba para fazer o açúcar. Olha, que interessante, eu só não sabia. E, É, do que vive a região, não só Londres, mas essa região toda da Inglaterra, talvez? Tem alguma cultura? Do que vive o povo? tem bastante fazenda, tem, né, gado próprio, tem. Enfim, muitas das coisas que são criadas aqui são consumidas aqui mesmo. Tem bastante incentivo, assim, de. ah, Às vezes tu compra carne e diz "É a carne britânica, né? Difícil tu ver alguma outra carne de algum outro lugar, assim. Então, eles. Diferente, por exemplo, do Brasil, que dizia, o Brasil exporta a carne boa, né? E fica com a carne ruim. A Aqui carne, o eles café. exato. Aqui eles tendem a ficar com as coisas boas também pra cá, né? Claro, com seu preço, né? Mas Mas é que geralmente assim, eles ó. tentam vender aqui dentro primeiro. É que também assim, eu penso, olha eu, né? Vamos falar de coisas assim, vamos falar de pontos. Mas como a Libra é muito valorizada, o país propriamente é muito valorizado, Uhum, e vamos dizer que nós somos produtoras de café, tá? Porque café aqui tá uhum. pela hora da morte, pelo tal do café, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Aí as pessoas culpam, né? Ah, porque eles querem vender só pra fora. Gente, Ah, vender não, a mas não tem, mesma né? coisa em dólar e euro, tu também faria a mesma coisa. Imagina, Não com tem certeza. como. Não tem como, né? E tu não quer pagar mais. Agora tu paga pelo básico muito caro e É, só quer compra. Então, agora aí exatamente. não. Tu já tá meio que no ponto de pico de ganho. É, Por que tu vai sair, né? Por que tu vai tirar? sim. Exatamente. Essa é uma tua charada. Mas enfim, e na época que eu fui também, nas primeiras épocas mais europeias mesmo, tu notava que não tinha muita fruta, era mais difícil de tu encontrar assim, né? De Ah, fruta com é? sabor. Hoje já não, hoje é Ah, com mais sabor, tranquilo. é. É mais tranquilo Essa assim, é encontrar uma coisa mais. É. É uma coisa que acho que bastante brasileiro, quando vem pra cá, primeiro fala, tipo, as frutas não tem muito gosto. E realmente, tipo, elas têm um gosto menos acentuado, assim, né? Acho que por conta do clima que elas são criadas, sei lá, crescem. tu nota Não isso aí sei. ainda. Tipo, acho que nem não tanto quanto talvez mais antigamente, mas tu sente um pouco assim, tipo, aquela banana meio sem gosto, maçã sem gosto, assim, sabe? Mas eu já vou entrar num outro ponto. Mas Uhum. agora de uma visão minha que eu percebi aqui. Aham. Falando da banana agora, né? Eu procuro comer coisas orgânicas. Porque tem Uhum. coisa no mercado, banana orgânica. Tu quer comprar, compra, enfim. Então eu me acostumo Uhum. com a banana orgânica. E uma vez, numa situação na casa da minha mãe não quer nem saber. Minha mãe quer pegar uma barata e tá bonita e acabou, ela pega. Sim, sim. E não era orgânica. É normal, ok pra mim, né? A gente tá na casa do outro, a gente reclama, a gente não reclama, a gente come o que tem, tá tudo certo, né? Mas a diferença de sabor não tinha comparação. Não tinha. Sim. E era produzido aqui, né? Então tem também muito disso, né? De onde é que é criado, onde é que. É, o Então, sol, a temperatura, se tem fermento lá, não sei como é que é o nome do. É o fertilizante, fermento. Às vezes foge as palavras e eu boto errado no lugar, né? vocês em casa praticam, falam português em Só casa? Pra português. É. praticar, né? Senão daqui a pouco vocês perdem, né? Ah, não, tem que falar português, senão acho que fica muito estranho, assim, falar inglês, porque a gente já fala inglês bastante no trabalho, né? Vai na rua e tal. É que Não, nem eu acho que eu não me animo. a minha comida da Alemanha, né? Ela é brasileira, fala alemão, fala inglês também. E a Uhum, mãe dela é de outro país, não é alemão, é de outro país. aham, Então o que ela fala? Ela fala inglês, ela fala alemão, ela fala um monte de coisa, sim, né? Ela tava até brincando, que às vezes ela quer fazer piada. Ela disse, gente, mas eu sou muito mais engraçada no português. Porque falando em português, eu sim. estaria rindo, agora eu não tô rindo, porque eu não sou mais engraçada no português.
A gente se sente mais em casa, né? Não, com certeza. Uma piada recorrente entre eu e o meu marido é que, tipo, eu sou muito mais inteligente em português. Se precisar discutir com alguém em inglês, sabe? Vamos fazer uma concorrência em português pra ver se vai ficar a mesma coisa. Aí Exatamente. é questão da língua mãe, não adianta, né? E agora vamos falar do ponto que todo mundo fala e, de certa forma, a gente sente quando vai aí. Realmente é muita chuva aí? Sim e não, depende comparado com o que, eu acho. Mas, por exemplo, comparado com o Rio Grande do Sul, talvez pouquinho mais. Mas não tanto quanto é divulgado, assim, tipo, ai meu Deus, chove todos os dias. Tipo, eu fiz uma pesquisa uma vez de curiosa. Tipo, quantas vezes chove por dia em Porto Alegre e quantas vezes chove por dia em Londres? E Muito Porto Alegre curiosa. chovia mais. Hã? Muito curiosa essa tua pesquisa aí. Né? De acordo com a pesquisa, né? Não sei, dados da internet, não confio, mas é aquela coisa. E, e dizia que, tipo, Porto Alegre acaba chovendo mais, também pelo clima, né? Tem aquele lance tropical. Então, tipo, aqui às vezes passa semanas com sol. Não fica aquele calorão, né? Nem de perto, tem sempre muito vento. Uhum. Aí, claro, às vezes tem uma semana chovendo, né? Mas é sempre aquela chuva garoa, assim, aquela chuva talvez um pouco mais forte. Não tem temporal. Acho que vi temporal uma vez por ano. É bem difícil É mesmo. mais chuva Então não tem passageira. aquele choque térmico. É. Então, tipo, chove, fica nublado, né? Fica mais nublado, eu acho, do que chove mesmo. Fica aquele clima meio feio, assim. Mas tem bastante dias de sol. Eu não sei por que que tem esse estigma, assim, de que Londres é só chuvosa, sabe? Sim, chuva, onde guarda-chuva, aquela coisa, né? Não sei, eu acho que, tipo, depende da época do ano, claro, tipo, entre dezembro e janeiro ali, eu acho que é a época mais feinha, assim, do clima, sabe? Tipo, dezembro ainda é legal porque tem bastante coisa de Natal e tal, mas depois que acaba o Natal fica meio, tipo, sol escuro, sabe? Escurece muito cedo e aí se fica o clima meio fechado, por uma semana tu não vê sol nunca, sabe? Então, nessa época do ano é meio feinho. Mas de resto, nossa, É sol tranquilo. bastante. É. E lá quando tá no inverno, é frio? Frio? É Frio? frio. Tipo, não chega a nevar. Assim, acho que a gente viu assim floquinhos de neve, assim, não chega a ser aquele frio ah, pesado. A questão mesmo, pelo menos pra mim, assim, é o vento que vem rasgando, assim, sabe? Se tu não tá com uma proteção assim contra vento, nossa, é a perna que fica congelada, é os braços. É bem complicado, o vento mesmo. Então, tipo, por mais que não esteja muito frio, às vezes tá tipo, sei lá, 10 graus. Mas se tem um vento, nossa, tá muito frio, sabe? Fica muito mais frio. Sim. É, eu cheguei a pegar uma vez numa das minhas viagens uma ventaria na Holanda. Deus, parecia que Hum, ele cortar assim. é, é uns ventos que encana, assim, não sei o que que a Europa tem com vento. Mas então, aquela friaca assim, que tu vê na Europa fala muito, né? A Europa tem muito de frio, frio, frio assim. Europa, É, hemisfério norte, na verdade, aí é mais tranquilo. é. Tipo, claro que é frio e daí tem a sensação térmica, né, do vento, assim, que fica ruim. Mas eu acho que também tu não sente muito, porque, por exemplo, deixa eu ver quantos graus fora agora. Acho que deu uma cortadinha, né? Mas tá Aham. 7 graus lá fora agora e eu tô de manga curta. Tipo, porque dentro de casa tá bem quente. Tipo, Mas, eu tô quase ficando com calor mas já. dentro de casa tem calefação? Não. Tem aquecimento, agora não tá ligado, então é só pelo material da parede, tipo, a grossura do tijolo, assim, daí eles botam, tipo, isolamento e não sei o que, altas camadas, assim, de proteção. Então, tipo, por mais que às vezes tu não precisa ligar o aquecimento, dentro de casa já tá bem quentinho, sabe? Ah, eu não sabia disso. E os vidros também são vidros mais grossos, assim. São grossos e são duplos ainda, tem duas camadas de vidro.
E as janelas abrem? Ah, abre? Porque eu me lembrei agora, a semana passada do Canadá, que Aham. estava lá uma friaca, e daí e eles têm muito receio das pessoas se atirarem também dos prédios, né? Ah, Então, tem lugares que sim. não abrem, que as janelas são mais altinhas. Se quando dá um verãozinho, o pessoal passa perrengue, né? Esse é o problema da Europa, assim, que eu senti no geral, assim, tipo, tu não vê ar-condicionado em lugar nenhum e fica quente dentro de casa. Porque se o ambiente ele é feito para segurar o calor, no verão ele também segura o calor. Mas eu acho que também tem toda a mudança assim de o clima tá mudando, né? Tá cada vez mais quente aos poucos, né? Aquela coisa do aquecimento global. E tem também o fato de que eu acho que não tinha muitas pessoas que trabalhavam de casa, né? Hoje em dia já tem cada vez mais. Então, tipo, o pessoal passa mais tempo em casa e tá começando a sentir, tipo, realmente fica quente em casa, sabe? Sim. É, mas eu acho que essa questão de mudança climática é uma coisa, é algo, né? É, Minha mãe tem casa na praia, desde que eu me conheço por gente. E faz, tipo assim, os últimos, sei lá, 8 anos, a gente tem que colocar ar-condicionado em lugares que nem tinha, nunca é, teve ar-condicionado. Teve que é, colocar porque não era mais sustentável, né? não, e fica horrível de calor, né? Não tem como aguentar. E uma perguntinha relacionada à saúde, falando agora sobre calor, frio. Como é que é o sistema aí de saúde da região aí? Aham, Tem o SUS da vida, não tem? É plano de tem. saúde? Como é que Na funciona? verdade, tem o SUS, é o NHS, né? Que é o Sistema de Saúde Nacional. E ele é muito bom. Ah, ele é bem eficiente, assim, tipo, eu acho que ele tem os mesmos problemas que o SUS do Brasil, assim, com aquela coisa de tipo, às vezes se tu não precisa de uma coisa de emergência, ah, vai demorar uns meses para tu conseguir uma consulta, né? Exame também demora um pouco mais. Depende muito da tua urgência e também acho que da região que tu tá, né? Que vai ter. Mas no geral é muito bom, é gratuito. E é o principal foco da Inglaterra. Tipo, que nem no Brasil tem o SUS, mas muitas pessoas trabalham e tem o sistema privado. Aqui não é tão comum. A maioria das pessoas só usa o NHS mesmo. E claro, né, tem coisas boas, tem coisas ruins, assim. Ou, por exemplo, o meu trabalho, ele oferece o sistema privado, mas eu tenho que pagar uma taxa. Então, por muito tempo eu resolvi não fazer e não pagar para não ter o custo, sabe? Mas é E uma o taxa NHS, assim, uma taxa assim com valor interessante mensal? não, é um pouquinho salgado. É um Não, pouquinho não salgado. faz mais uma ideia do que Aham. seria, não do teu salário, mas uma ideia do que de valor que seria mensal. É 140 libras por mês. Acho que não são R$ 700, 800? É, por mês. Ave Maria! Acho que eu também não gostaria por não. É caro, né? E, tipo, a Se for princípio, para cento e ter quarenta quase não tudo. é, né? 140 libras talvez não seja, mas a gente converte. E porque esses sistemas privados têm muito hospital privado, atendimento privado, porque tu falou que a grande maioria usa o sistema público, né? E Uhum. que é muito bom. Tem muita oferta de sistema privado aí? Eu não diria assim muita. Eu acho que muitos médicos eles oferecem os dois. Eles trabalham para o NHS, mas eles também oferecem o sistema privado, né? Através aí dos contratos deles, eu não entendo muito bem. Mas é muito mais assim, acho que pela disponibilidade. Por exemplo, se eu Atividade. quiser fazer uma consulta. Se eu quiser fazer uma consulta online agora com privado, eu consigo. O NHS talvez vai levar umas 2 semanas para eu conseguir uma Sim. consulta de médico geral, né? Então, Aqui, na verdade, Paulinha, eu estava sempre falando com umas pessoas sobre o plano de saúde. O plano de saúde já estão assim, ó, eles pagam um pouco, né? Pagam um pouco e cobram um valor interessante mensal. A gente uhum, não paga para não usar, porque a gente usa, né? A ideia não é usar tanto. sim, Mas eu já peguei situações que tu ia com o plano particular, tu esperava 2 meses e meio, 3 meses com atendimento, com o é, plano de saúde. Aí, tipo assim, claro que o que tu falou, o SUS tem os seus poréns, né?
depende muito da região, porque tem regiões e regiões, É, não adianta, né? Mas depende, né? às vezes consegue com muito mais rapidez uma coisa no serviço público do que propriamente. Eu fiquei chocada quando eu comecei a perceber que eu queria marcar um especialista, eu esperava 2, 3 meses. Eu falei, É, gente, não tem plano de saúde para o quê, então? Minha gente. não, nessas horas que impacta, né? Eu acho que a única diferença maior, assim, que eu notei, é o lance da emergência. Por exemplo, no Brasil, tu tem a emergência privada também, né? Uma ambulância privada vem te busca, te socorre, enfim. Aqui não existe isso. A única emergência é a emergência pública. Então, tipo, o hospital de emergência que fica aberto 24 horas, ele só está disponível pelo NHS. Não tem nenhuma empresa privada que oferece isso. Então, no fim, se tu passar mal, enfim, aqui tu só tem uma forma entre aspas, pedir ajuda, né? Tipo, Tá. E esse sistema, ele é aberto para quem é imigrante? sim, ele é aberto para quem é imigrante e ele é aberto para turista, se eu não me engano, algumas coisas. Então, tipo, se tu passa mal, o NHS ainda te ajuda em coisas básicas, não tipo, sei lá, tratamento de câncer ou alguma coisa assim, né? Sim, Mas sim. tipo, acidente, essas coisas assim, É, ele cobre. aqui também, né? Acho que até onde que eu sei, o SUS Eu também. Se tiver uma pessoa de acho fora, que ele vai, sim, não é. vai negar atendimento, né? É. É isso aí. Ai, Paulinha! Eu adorei, adorei. Ah, viajei um pouco contigo agora, né? Ai, me recordando. Ah, Ai, coisa boa! Ai, mas tem que matar a saudade de é Londres, né? Tem verdade. que. Nossa, eu fiquei tão feliz de saber. E tanto que na hora eu falei, será que a Paulinha aceita? Guria, eu já fiquei animadíssima na hora. Se dissesse não, eu ia ficar tão triste, mas eu ia aceitar, mas eu ia ficar triste. Não, não podia recusar. Eu sempre fico com aquela coisa assim, porque eu não sou muito sociável, né? Então demora até, tipo, tá, vamos lá, vamos sair da vergonha e vamos fazer, mas vai valer a pena. Então, assim, ó, eu tive algumas pessoas que eu convidei, porque eu queria fazer vários, né? Que, Uhum, por causa da timidez, de gente, é. é só uma conversinha aqui, ó, eu e você aqui, ó, não tem mais ninguém olhando. Mas eu conheci ah, foi muito bom. Nossa, meu Deus, hoje a gente Foi, tá com aqui, ó, certeza. uma hora e meia matraqueando aqui, ó, e o papo só É, fluindo, né? É que o lado bom de fazer esse tipo de dinâmica, porque eu tô perguntando, a gente quer saber da tua vida, do que tu tá sim, vivendo, né? Como é que é a tua percepção? sim, Então, e a gente entender um pouquinho mais a cultura de fora, né? Entender as sim. diferenças, as coisas que às vezes a gente pode agregar pra gente aqui, tem coisas que a gente vê, isso aqui no Brasil é bem melhor, né? Porque a gente está acostumado de uma forma, né? É que a gente está É, falando de com questão certeza. de do idioma, ai, accent, Ah, o sotaque. sotaque, o sotaque. As crianças aprendem daquela forma polida. Sim, Então, para elas é daquela forma. Ai, gente, mas que cheio de 9 horas. Mas elas aprendem, para elas é assim desde o início, né? Elas sim, é entendem assim. muito louco, né? Querendo ou não, se a gente começa a observar, é tão bonito porque é diferente. Ah, eu acho tudo Sim. bonito. Eu acho assim que, às vezes, quando foge um pouco, porque tem os lugares que nem Escócia também, né? Que daí puxa esse inglês, né? É, Puxa, nossa, escocês fala bem escocês mesmo, né? né? Praga, ele de Praga também dá uma puxada no inglês. A Austrália já nem falamos de novo, né? Porque a Austrália, Ah, né? não, Austrália é melhor nem É conversar, um porque eu não inglês, vou. mas é um caso à parte. Mas é que a gente está muito acostumado com o inglês americano. Uhum, Mas a gente curtir, né? é. Os idiomas de outras pessoas falando e apreciar. Eu me lembro uma vez que eu estava em Dubai. E daí tinha Ah, uma amiga me contando de uma situação que tinham pessoas conversando. E daí uma pessoa saiu para falar, atender o telefone. E era um árabe, né, no caso. Tava aham. falando inglês, normal. E ele saiu para falar com um parente e tal. E tava lá, assim, meu Deus, o que que aconteceu, minha gente? Aconteceu uma tragédia, só pode. A irmã dele tava grávida. Ele É, descobriu. Então, feliz da vida.
Mas é que nem alemão, né? Parece que alemão fala se xingando, né? Daí quando tu vê, ele tá só falando do clima, sei lá, alguma coisa assim. Né? O que eu vou dizer? Então, na verdade, é a beleza das coisas, né? Talvez a Das gente. diferenças, né? E até mesmo no Brasil, porque o Brasil tem países dentro de um país só, né? Então a Ah, gente com enxerga, certeza. Nossa, com certeza. um nordestino falando, ou nordestino ou mineiro, sabe, falando, parece Nossa, é que bem eles difícil de falam a entender, né? mesma coisa. Mas, tipo assim, mas o que eu queria te dizer é o seguinte: às vezes faz a mesma coisa. Eles falam as mesmas palavras, mas o jeitinho que eles falam parece que é mais açucarado, né? Sim. Às vezes a gente é mais e eles falam a mesma coisa, mas um jeitinho que, tipo, nem é tão ruim assim, né? É, Eles mudam um jeitinho. é verdade. Então é isso, a gente vai e é a gente que tá aberto para isso, né? De enxergar, É, com certeza, né? porque são Tem que culturas. abraçar as diferenças, né? É verdade. Abraçar o que é bom, né? O que não é bom, a gente deixa passar. É, pode deixar lá no outro país, né? Pode Cada um seguir, no seu país. segue viagem. A gente não vai ligar agora, mas apreciar. Meu É. bem, eu fico muito feliz de tu ter tido, assim, eu fico muito feliz mesmo de tu ter tido, de se aberto essa possibilidade de tu abrir a tua mente, tu abrir, se abrir e permitir que outras pessoas completamente diferentes de você possam encontrar tanto você quanto seu esposo, né? Porque não, Aham. tu tá dando, eu tô toda arrepiada. Tu tá dando uma oportunidade das outras pessoas conhecerem também, porque quem é se abre, porque tem os dois lados, né? Tem pessoas aí que são também abertas para isso, né? Então tem outra, nossa, Sim, e quando tu vai viajar, eu fico muito na minha, porque eu gosto de falar inglês. Eu gosto de falar sim, inglês, eu não gosto de falar português. Então, tipo assim, bem brasileiro, eu vou ver pro outro lado, porque eu não quero falar português. Eu quero falar inglês. sim. E as pessoas não acham que eu sou brasileira, né? Elas acham que eu sou tudo, menos brasileira. Agora, É o poder do brasileiro, né? Ele não se parece com o brasileiro, né? guri, exatamente, né? Não, uma vez eu tava nos Estados Unidos e eu preenchendo, com o meu celular, né? Preenchendo o cara perguntando meus dados e eu dando pra ele. E ele, Aham. e ele perguntou de que estado que eu era, daí ele olhou pra mim, tipo, não reconheceu o estado, daí ele falou, where are you from? Do Brasil, dele. Really? É sempre essa cara, né? Tipo, hã? Uhum. Mas, Como mas assim? daí ele elogiou meu inglês, né? Porque a gente gosta também de falar como a pessoa fala, né? Enfim, tentar Sim, aprender dessa maneira. Mas tu vê que assim, como brasileira tem todos os estereótipos, não necessariamente tem cara disso. Então ninguém sim. acha, nós ficamos de qualquer coisa, mas menos de brasileiro. Mesmo brasileiro. Agora, se Exatamente. uniu uma vez na Turquia. A Turquia, eu não sei o que acontece. A Turquia, eles gostam de brasileiro. E tem muita gente que fala português lá, Guri, tu tem que ir lá, Guri, vocês têm que Sério? desbravar essa Europa, tá? Nossa. Tô falando pra vocês. Vamos desbravar essa Europa. Sério? E tanto é que o nosso guia, que eu peguei o guia, como lá é muito grande, o cara tava falando espanhol porque tinha muito mais pessoas né, pro espanhol. Da Mas ele Espanha. preferia falar português. Ele, por ele falar Ah, português, preferia falar português. Então, assim, tu percebe assim, que essas mudanças, essas coisas culturais, e tu fala, tu é do Brasil, tu é do Brasil! O pessoal às vezes fala tão. Eles, não sei se eles inventam ou se daqui a pouco era uma coisa que tinha muito disso, de falar mal de brasileiro e tal, mas eu não sei, eu não peguei muito disso. Porque as pessoas simplesmente pois elas, é. elas se abrem pro brasileiro, sabe? Eu nunca Sim. vi de ser uma coisa tipo assim, "Ih, É, eu acho a sensação que eu tenho, assim, é de que o brasileiro é muito sociável, né? Principalmente comparado com o pessoal da Europa, assim. Então, eu acho que essa, pelo menos que eu notei, assim, a fama maior, assim, sabe? Então, tipo, nossa, tu é brasileira, e aí, tipo, a pessoa puxa papo, gosta de conversar, e não é uma coisa que acontece tão frequente aqui, assim, entre as pessoas, sabe? O pessoal é tudo bem fechado, assim, não gosta muito de se abrir, aquela coisa mais sarcástica, mais distante, né? Então.
Eu acho que quando vem um brasileiro, olha ali, um louco querendo conversar, vamos conversar. Vamos fazer a alegria desse brasileiro aí. Né? Ah, e se alegra um pouco, né? Ai, tudo a gente fica alegrinha, né? Né? Ai, ai, mas é isso, meu bem, muito obrigado por esse tempinho que deu pra gente. Pra mim também foi Eu que uma agradeço. alegria te rever. Ah, pode deixar que de vez em quando eu vou te incomodar, não toda hora, tá? Mas de vez em quando eu vou te dar uma incomodada aí, tá? Eu Pode desejo, incomodar, não incomoda. eu desejo tudo que melhor pra vocês, que vocês tenham cada vez mais gatinhos também. Se precisar de qualquer coisa pra eles, só me chamar, tá? Pode Tá, chamar, quando te tá ajudo, bom, que eu puder, obrigada. te ajudo a distância. E vocês continuem sendo assim, desbravadores do mundo, porque isso não tem preço e que vocês possam sempre estarem aí apoiando o outro, que isso é muito importante quando a gente vai para fora, Com né? certeza. Porque como a gente se distancia às vezes, né? Principalmente quando tu tem uma relação muito próxima com a família, quando tu tem a distância, tu ter alguém que possa te acolher, né? Tanto tu para ele quanto ele para ti, né? E que sejam sempre Nossa, é bons, fundamental. sejam sempre bons e desbrave, porque a área que vocês estão, vocês têm que voar mesmo, não adianta, né? A área dessa coisa de jogos, TI tá tão em alta, meu Deus! Tem Pois que é. voar mesmo. Mas Coisa mais obrigada. boa. Nossa, é isso aí. Também muito bom te reencontrar, poder botar os papos em dia. Sim. Então tá bom. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos também que assistiram e que vão assistir a gente ainda, né? E a gente se vê na próxima. Beijos. Uma ótima noite. Beijo, Beijão. obrigada. Boa noite. Boa noite.